Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. Santidade. Requisito para a conquista. Saúdo os superintendentes, professores de escola dominical, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Estudaremos hoje Santidade, requisito para a conquista. Estamos caminhando pelo livro de Números, caminhando com Deus no deserto. O livro de Números que traz muitas experiências entre o povo de Israel e o Senhor. Logo no início, nós vimos na lição anterior, Deus dando os preparativos para o povo, mandando fazer o censo, dando algumas estratégias sociais e como criar uma identidade social. Agora, Deus vai falar especificamente sobre santidade. E eu quero ler o texto do dia, que está em Levítico 22 e 32, que diz assim: e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, o foco, meu querido superintendente, professor de escola dominical, é a santidade. Deus vai falar isso muito claramente. Vai dizer ao povo que para ele conquistar os objetivos que estão pela frente, eles têm que andar pelo caminho da santidade. Nós vamos ver que coisas terríveis aconteceram porque alguns, ou a maioria, ou quase todos, deixaram de andar pelo caminho da santidade. Então, os objetivos da lição são 3. Primeiro, discorrer a respeito da natureza das leis repetidas pelo Senhor no deserto do Sinai. A primeira é uma coisa interessante, que Deus fala uma coisa e depois repete essa coisa. É como se ele dissesse assim: isso é muito importante, não esqueçam o que eu estou dizendo. E eu tenho certeza que os nossos jovens, eles precisam ouvir novamente. Paulo, quando escreve uma de suas epístolas, ele diz assim: eu não me esqueço de repetir as coisas que eu já tenho dito, porque isso é segurança para vós, né? O segundo objetivo, explicar sobre o teor da bênção sacerdotal, o valor espiritual das ofertas e a grandeza da consagração levítica. E, por fim, demonstrar a importância da comunhão com Deus no deserto. Então, vamos ao primeiro tópico da lição, que é a repetição de advertências. Deus vai repetir as advertências porque Ele sabia da necessidade de santidade. E aí, quando a gente vai ler no capítulo 5 do livro de Números, a gente vai ver várias leis que aparentemente são leis esparsas. São leis sobre uma série de coisas, questões comerciais, questões biológicas. E aí a gente começa a entender que Deus está se ocupando em mostrar um padrão de pureza social para o povo. Aquele povo zeloso e de boas obras não podia reproduzir o comportamento das nações vizinhas, nem aquilo que eles tinham aprendido no Egito.
Então Deus vai dar um novo padrão, um novo ordenamento jurídico, um novo padrão de santidade para aquele povo poder galgar as conquistas que Deus tinha prometido para eles. Então Deus vai repetir leis que traziam a justa normatização de comportamentos no seio da sociedade. Por isso, queridos irmãos, é importante, é indispensável que você que é professor, superintendente, leia o livro de Números e leia também o livro de apoio à lição, porque nós estaremos fazendo comentários mais aprofundados, não apenas de relance como neste vídeo, mas comentários que vão certamente trazer muitas luzes para essas questões. E aí Deus repete leis que trazem pureza social e também, tópico 2, pureza nos relacionamentos e principalmente no casamento. Né? Nós vemos que Deus cria um mecanismo, capítulo 5, versículo do 11 ao 31, claro, nós não temos tempo aqui de fazer uma leitura desse texto, mas Deus vai criar um mecanismo jurídico que faça com que haja paz no meio das famílias, né? Então Deus usa uma estratégia interessante de forma a trazer paz, trazer descanso, né? E lembrando sempre que às vezes a gente pode até entender que era uma lei um tanto quanto rudimentar, mas era o que se tinha à disposição naquela antiguidade remota, né? E Deus fez isso notadamente por causa da dureza do coração deles, conforme mencionou Jesus em Mateus 19, versículo 8. E também Deus repete leis, ele está repetindo o que ele já tinha dito antes, ele vai repetir novas leis, no capítulo 6, versículo do 1 ao 21, sobre pureza espiritual. E aí Deus vai falar sobre o nazireado, como você ser agradável a Deus, né? E aí tem uma repercussão social também para isso, algumas das condições para isso tinham uma repercussão pública, uma repercussão social, não é? Então, inclusive, Deus estabelece que a mulher também poderia fazer o voto do nazireado. Tudo isso, irmãos, vejam, era caminhando em prol da santidade, da consagração. E aí, quando Deus estabelece essas novas leis, ou repete essas novas leis, ele cria o caminho da consagração, porque aí ele vai tratar agora sobre o sacerdote abençoar o povo. E aí nós vemos que está escrito lá no Salmo 35, versículo 27, que o Senhor ama a prosperidade do seu servo. E aí o Senhor ordena que os sacerdotes abençoem o povo. Esse povo que anda pelo caminho da santidade, da pureza nos relacionamentos, a pureza social, a pureza espiritual. Aí sobre esse povo Deus diz: sacerdote, você abençoe o meu povo, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. Ou seja, Deus está colocando o nome dele sobre o povo. Deus está dizendo ao sacerdote: coloque sobre o meu povo o meu nome, porque eu quero proteger, abençoar, fazer resplandecer o meu rosto sobre o meu povo. Esse é o caminho da consagração. É o caminho da consagração que é importante, foi importante para os hebreus daqueles idos e é importante para nós. Lembrando sempre, mais uma vez, a expressão do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 11, que essas coisas foram escritas para nós, que estamos aqui nesse tempo atual. Paulo dizendo que foram escritas como sombras para nós. Então essa palavra que foi... Deus mandou que os sacerdotes dissessem em relação ao povo, Deus também tem em consideração em relação a nós que somos igreja no século 21, né? Glória ao nome do Senhor por isso. E lembrando, irmãos, que quando, lá no capítulo 23, quando Balaão foi amaldiçoar o povo, ele não pôde amaldiçoar o povo, porque sobre o povo estava o nome do Senhor.
Então, quando Deus ensinou ao sacerdote a bênção sacerdotal, já tinha essa intenção de trazer a proteção para o povo. Aí no capítulo 7 do livro de Números é interessante, porque são 12 cultos, Deus estabelece 12 cultos, e nesses cultos, cada uma das tribos vai trazer a sua oferta. E é impressionante, porque são 88 versículos, que aparentemente se mostram cansativos, porque Deus faz Moisés repetir, o Espírito Santo faz Moisés repetir quais eram as ofertas de cada uma das tribos, e eram iguais, idênticas, uma oferta, a mesma quantidade, os pratos, a farinha, tudo o mesmo peso, todas as mesmas especificações, e Deus faz questão que fique grafado, que fique escrito tudo que cada uma das tribos ofertou naqueles cultos que aconteceram ali, naquelas ofertas. E por quê? Porque a minha oferta, a sua oferta, a oferta dos seus alunos é especial para Deus. Deus estava falando da bem-aventurança em dar, a bem-aventurança em entregar aquilo que nós temos nas mãos dele. E os nossos alunos precisam entender isso, os nossos jovens precisam entender isso, que eles precisam abrir as mãos e ofertar ao Senhor, e entregar ao Senhor de todo o seu coração. E é interessante, porque no versículo 89, está escrito assim: e quando Moisés, depois que termina as ofertas de todas as tribos, aí diz assim: e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os dois querubins, assim com ele falava. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: eu recebi as ofertas, e agora Moisés entra diante de mim, e eu falo com Moisés, e eu respondo ao meu povo. Glória ao nome do Senhor por isso. Então, querido professor, dileto superintendente, explique isso para os seus alunos. Os seus alunos precisam entender que é uma bênção quando a gente tem o coração agradecido e um coração que doa. Jesus disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí no capítulo 8 de Números, complementarmente, o Altíssimo demonstra que o caminho da consagração passa pela obediência ao chamado, e aí vai fazer a menção sobre a consagração dos levitas, né? Que os levitas, eles acendem primeiro as lâmpadas e depois eles são consagrados diante do Senhor. Por fim, nós estamos caminhando no livro de Números, estamos fazendo uma análise capítulo por capítulo, trazendo a mensagem do livro de Números para os nossos dias. Por fim, comunhão no deserto. Depois de tudo isso, aí Deus congrega o povo e diz: pronto, agora vamos participar da Páscoa, vamos fazer uma festa. É uma festa de comunhão. Eles já tinham feito o censo, eles já tinham ouvido as leis, eles já tinham entendido algumas dessas leis, os sacerdotes já tinham sido consagrados. Agora chegou o momento, capítulo 9, de uma nova etapa. Vamos participar de uma festa de comunhão. E há algumas regras rígidas, exigências muito fortes, porque as pessoas precisavam entender que a adoração a Deus não deveria ser feita de qualquer maneira. Eu acho impressionante como muitas pessoas querem hoje estabelecer o próprio cronograma e a própria liturgia, e criam liturgias novas todos os dias de como adorar o Senhor. Mas Deus, ele sempre foi muito organizado quanto a isso, e sempre estabeleceu padrões, regras rígidas, exigências para que recebesse a adoração. Então, tópico 2 é exatamente sobre as exigências divinas. E aí, em Números 9, do 6 ao 13, Deus manda celebrar a Páscoa, porém alguns reconhecem que não estavam preparados. E aí? Aí Deus diz assim: olha, todos são importantes,
eu não vou abrir mão de ninguém. Eu faço questão que todos participem. Ok, vocês não estão preparados, vocês não vão comer a Páscoa, mas eu vou abrir um outro dia, eu vou criar uma outra oportunidade para receber vocês à mesa e nós vamos participar juntos dessa celebração. Os nossos alunos precisam entender isso, desse anelo, desse desejo de Deus de estar sempre à mesa conosco. Foi Jesus quem disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, com ele cearei e ele comigo. Eu acho impressionante como tem pessoas que perdem a Santa Ceia e ficam por isso mesmo e acham que tanto faz como tanto fez, mas Deus deixou bem claro que a Páscoa, nós estamos falando de Páscoa, mas que Jesus depois transmuda isso para a ordenança da ceia. Jesus, ele vai dizer assim que ele desejou muito comer convosco naquele dia. Então nós temos também que desejar muito estar em comunhão com o Senhor. E, por fim, queridos irmãos, a igualdade dos adoradores. Havia no meio do povo hebreu, hebreus e gentios que tinham vindo. Quando o mar se abriu, muitos gentios, uma mistura de gentes, de tribos que certamente estavam lá no Egito, vieram. E essas pessoas, esses estrangeiros, eles são amados por Deus e eles participam também da Páscoa. Deus não faz acepção de pessoas. Então, que nós possamos viver neste caminho de santidade para agradar o Senhor e conquistar os grandes planos, os grandes projetos, os grandes desafios que Ele tem colocado sobre nós, sobre a sua igreja. Que Deus te abençoe grandemente. CPAD, a editora da Escola Dominical.